que a gente tem aqui a força normal. O que é a força normal? É a força de resistência, é uma força de reação da superfície. Ela não é uma reação da força-peso. Porque olha só, o que é a força-peso? Força da gravidade. Nesse caso aqui, ó, especificamente, a força da gravidade aponta para baixo. A força normal, ela é uma reação da superfície, então ela aponta perpendicular, 90 graus, da superfície. Então, se a superfície está aqui, ela vai apontar para cá. Se a superfície é inclinada, ela aponta para cá, sempre 90 graus. Se a superfície é plana normal, ela vai apontar para cima, que é os casos que a gente vai estudar normalmente. Ela é uma força de reação da superfície, não da força-peso, tá? Que fique bem claro isso. Então, aqui a gente tem o caso, ó, força da gravidade, força-peso para baixo, força normal para cima, está reagindo à superfície. Nesse caso aqui, o cara começou a erguer a mala. Então, tem a força da gravidade para baixo, força normal para cima, porque ele está ainda em cima da mesa, e a força que o cara está fazendo para puxar a mala. Percebam que a setinha da força normal diminuiu um pouco, isso porque ela está sendo... A força que a mesa precisa fazer para sustentar essa mala está diminuindo, porque o cara está puxando a mala um pouco para cima. Então a mesa precisa fazer um esforço menor. A partir do momento que ele tirou de cima da superfície, não tem mais força normal, porque a força normal é uma reação da superfície onde está o objeto. Se o objeto está flutuando, não tem força normal. Tipo, tu sentado na tua cadeira agora, quem está te mantendo sem afundar na terra, porque a gravidade continua te puxando, é a cadeira. E a cadeira está fazendo uma força normal para cima. Bem legal. Aqui a gente tem um terceiro tipo, que é a força de tração ou tensão, normalmente num fio ou num cabo. Olha só, o cara puxando um avião. Então, a tensão que ele tem aqui nessa corda, tensão aqui nessa corda, tensão nessa corda, tração ou tensão, tanto faz. Usado normalmente para rebocar carros, né? Ou, nesse caso, puxar um avião. Toda a força que o cara está fazendo está sendo transmitida para a corda, está sendo repassada para a corda. Então, é uma força bem interessante. Basicamente, o que tu está fazendo é transmitir a tua força para a corda, para que a corda faça a força no objeto. O que o cara está fazendo? Transmitindo a força dele para a corda, para que ele consiga puxar o avião. Por que isso é mais fácil do que puxar diretamente? Nesse caso, porque ele consegue fazer toda essa postura do corpo dele e se jogar contra o chão quase, e se puxar também. Então, ele está adicionando mais forças a esse cabo aqui. E o cabo é mais resistente do que o corpo dele, né? Então, ela é uma força de tração, ela está na mesma direção do fio, tá? Tá sempre no mesmo sentido do fio, porque ela está sendo feita pelo fio. Então, quando a gente estica um fio, a gente exerce uma força de tração e o fio, como eu havia dito antes, ele transmite essa força. Pode ser chamada tração ou tensão, tanto faz. E ela é sempre no sentido de puxar. Então, se tu está puxando a corda, ela vai ser nesse sentido. Se tu está se puxando, puxando a corda, ela vai ser no sentido que tu está puxando. Puxando para a direita, ela vai para a direita. Puxar para a esquerda, ela vai para a esquerda. A última, parecida com a que eu já havia falado, que é a força de resistência do ar. Aqui a gente tem alguns casos, ó, batendo um ventão e empurrando. Alguns casos, quanto maior a área, por isso que a bicicleta é levada embora, quanto maior a área do objeto, maior vai ser a força de resistência do ar. Por que o caminhão com a caçamba grande, com a caixa atrás sofre? Todo esse lado aqui, ó, do caminhão está recebendo o vento. Quanto maior a área de contato, maior a força de resistência do ar. Certo? Então, a força de resistência do ar depende da forma do corpo, obviamente. Por isso que carro esportivo tem esse desenho, ó. Ele meio que está fazendo essa biqueira para cortar o ar. Mesmo princípio de uma asa de avião, ela é desenhada daquele formato para cortar o ar, para que diminua a resistência do ar. Então, para um carro esportivo é interessante ele cortar o ar, porque a resistência do ar diminui e ele ganha mais velocidade. Mesmo esquema aqui, ó. Caminhão não foi pensado nesse sentido, não foi pensado para cortar o ar. A caçamba provavelmente estava vazia, né? Então fica mais fácil de ser virado. A força de contato do ar aqui, a área de contato do ar é muito grande, então a força de resistência do ar vai ser muito grande. A gente tem agora o último tipo de força, que é a força elástica.
ela é uma força de uma mola, basicamente. Ela serve, mas vocês vão ver que isso é aplicado em outros lugares, tipo borrachinha, aquelas molas de porta, pistão de amortecedor de carro, pistão de carro. Ela é chamada de força de restauração. Por quê? A tendência é que ela faça com que o objeto volte à forma normal dele. Então, o que acontece? Quando tu puxa uma borrachinha de cabelo, a força que a borrachinha de cabelo faz é para voltar ao normal. Por isso que ela é chamada uma força de restauração. Puxou um elástico qualquer, a tendência dele é voltar ao normal, ao tamanho normal dele. Então, é uma força de restauração, uma força de voltar ao normal. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês que mostra exatamente isso. Stop share, share screen. Tá aqui. Um videozinho do YouTube que mostra esse movimento elástico. Ó. Então, percebam aqui, a gente tem todas as forças que estão acontecendo listadas. Ó. A gente tem a força de reação da mesa, força gravitacional, força de atrito, que ela é contrária ao movimento do objeto. Então, como a caixinha está se mexendo para a direita, ó, força de atrito é para a esquerda. Caixinha se mexendo para a esquerda, força de atrito para a direita. E a força de restauração, força elástica, está sendo medida em vermelho ou rosa, ela é sempre uma tendência de restaurar o tamanho da mola. Então, se a mola foi comprimida, a tendência é empurrar para a direita para a mola voltar, para ela perder essa compressão, para ela voltar ao normal. Aí está fazendo uma força de volta para comprimir e a tendência da mola é jogar fora, voltar ao tamanho normal dela, uma força de restauração. Provavelmente ele vai parar por causa da força de atrito. Ó. Quem faz esse objeto parar é a força de atrito. Daí, conforme aqui no início, se vocês olharem, está bem intensa a força. Ó. E conforme vai passando o tempo, o atrito vai diminuindo, mas também vai diminuindo o movimento da caixinha. Bem interessante. Esses são os tipos de força que a gente vai ver esse ano, certo? Então, a gente viu aqui 4 tipos. Então, qual desses 4 tipos auxilia na caminhada? Já comentei. E qual desses... Por que um corpo mais massa não cai mais rápido? Também já comentei. Então, deixo para vocês responderem. Vou mandar o link, obviamente, para vocês responderem online. Agora, eu vou fazer 2 exercícios aqui. 2 ou 3, sei lá, quanto der tempo, para que vocês possam conseguir, tentem fazer também em casa as listas de exercícios de vocês. Vou fazer naquele esquema de fazer à mão aqui, que minha letra parece esquisitaça. Vamos botar aqui o enunciado. Eu gostaria que vocês copiassem esse exercício no caderno, esse exemplo, tá? Ajuda bastante. Então, o primeiro exemplo é sobre força de atrito. É bem facilzinho aqui, depois que a gente entende como ele funciona, né? Vocês vão notar que ele não é nada impossível de fazer. Eu não sei que faculdade é essa, tá? Unifor, sei lá, que porra é essa. Vou botar minha cabeça aqui para baixo para ficar aparecendo. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente, quer dizer que ele está puxando numa linha. Vamos começar aqui os desenhos. Só trocar aqui para draw. Então, a gente tem a massa do objeto. Ah, está de cabeça para baixo, por isso está estranho. Erase. Tem que botar de novo o draw. A massa do objeto. Vamos lá, agora vai. Massa do objeto é igual a 20 kg. É sempre importante anotar os dados, né? Vamos ver, o coeficiente de atrito, que é o uzinho, aquele do torrent que eu comentei para vocês, é igual a 0,25. 0,25. Adota-se a gravidade, a aceleração da gravidade como G minúsculo, sendo igual a 10
metros por segundo ao quadrado. E o bloco, massa 20 kg, já falei. A aceleração final, sabendo que o bloco tem uma aceleração de verdade, o movimento na horizontal dele, a aceleração dele é 2 metros por segundo ao quadrado. O jeito mais fácil de fazer isso aí é sempre tu, primeiro, né, desenhar o negócio, eu sempre desenho, facilita. Aí ele está se movendo na horizontal, então a gente tem aqui uma força que faz ele ir para frente, uma força F. Ele é puxado por um barbante, então tem uma força de tensão ali, uma força F, coeficiente de atrito, então quer dizer que ele tem uma força de atrito, vamos mudar a cor aqui para força de atrito, vamos botar um azul, que daí já é bem diferente. Força de atrito para trás, que ela é contrária ao movimento, Fzinho minúsculo. E a gente sabe que o bloco tem aceleração de 2 metros por segundo. Concluímos que a força de tração no barbante é tararã, que é essa força F aqui, que a gente vai chamar então de tração. Como é que a gente faz isso? A gente usa a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Certo? Mas antes, vamos desenhar aqui todos os tipos de força que estão agindo nesse bloco. A gente tem aqui a força de tensão, que é o barbante, a força de atrito, que é o Fzinho minúsculo, mas como esse bloco não está flutuando e não está afundando, a gente tem uma força normal para cima, que é a força N maiúsculo, e a gente tem para baixo, vamos botar em verde aqui, porque é relacionado à Terra, a força da gravidade. Então, a gente vai chamar a força da gravidade, força peso, a gente vai chamar de Fgzinho minúsculo, força da gravidade. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Como o bloco ele não está se mexendo na vertical, só na horizontal, só as forças na horizontal importam. Então, a gente sabe que a força resultante para o movimento dele na horizontal é igual a massa vezes a aceleração. Quais as forças que agem na horizontal? A força de tensão, T. Se vai para a direita é positivo, se vai para a esquerda é negativo. Então, negativo, nesse caso, a gente tem a força de atrito, FA. E se vai para a esquerda, negativo. É isso, as duas somadas é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Esse exemplo ele tem de tudo num só. Então, a gente tem que achar a força de tensão. Se a gente for substituir os valores aqui, a gente vai dizer que tensão vale T, a força de atrito a gente também não sabe, mas a massa vale 20 e a aceleração que o objeto tem na horizontal vale 2. Tem duas incógnitas ainda nessa equaçãozinha para a gente descobrir as coisas, mas a gente pode, graças a Deus Pai, descobrir a força de atrito. Por quê? Eu mostrei lá no início da videoaula para vocês que força de atrito é igual ao coeficiente vezes a força normal. O coeficiente a gente sabe que vale 0,25. Mas aí a gente precisa saber, mas qual vai ser a força normal? Como é que eu vou descobrir essa força normal? Aí vem a parte muito interessante, é que a força normal, nesse caso, como ela não está puxando o objeto para cima e o objeto não está afundando, nesse caso específico, a força normal é igual exatamente à mesma força que é a força da gravidade. Isso a gente tem como calcular. Força normal, então, vai ser igual à força da gravidade. Força da gravidade se calcula como massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. E essas duas coisas a gente tem. Força normal vai ser igual a massa, que é 200, vezes a aceleração, que é 10. Isso vai me dar uma força normal de 200 newtons. Bem tranquilo. A partir daí, a gente pode calcular a força de atrito. Ó. Força de atrito é igual a 0,25, que é o coeficiente, vezes a força normal, que é 200. 200 vezes 0,25 é igual a 50 newtons. Agora a gente sabe como finalizar aquele exemplo ali para descobrir a força de tensão. Ó.